Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo para mais uma das nossas lives tradicionais de sexta-feira, onde iremos continuar com nossa característica do mês de novembro, que é o mês do pé, onde eu estou falando para vocês sobre certas patologias que acometem os pés. E então iremos falar hoje sobre neuroma de Morton. Maravilha! Tudo jóia? Tudo bem? Camila, tudo bem? Como é que tá? Muito bem. Jóia. Perfeito. Vamos lá. Enquanto as pessoas entram, aquele minutinho tradicional para o Instagram avisar os seguidores. E vamos falar sobre, então, neuroma de Morton. Deixa eu só colocar tudo organizadinho. Perfeito. Vamos lá. Então, pessoal, a gente tem uma característica, continuando, né, as questões que eu venho mencionando. Boa, Doré. Continuando, né, com aquilo que eu venho falando, né, a gente falou de entorse de tornozelo, a gente falou sobre faciite plantar, sobre esporão de calcânio. Todas essas lives estão disponíveis lá no canal do YouTube, tá? As lives sempre ficam lá disponíveis. E hoje, então, vamos falar sobre neuroma de Morton, ok? Então, pessoal, neuroma de Morton. O que é o neuroma de Morton? Ele nada mais é do que, então, o espessamento da bainha do nervo, né, dos ramos ali dos nervos digitais, mais especificamente quando dá ali entre o terceiro e o quarto artélio. E aí a gente tem uma característica desse espessamento, né? A própria bainha do nervo ela começa a se espessar. Então o próprio sufixo oma, né? Oma, neuroma, quer dizer então um crescimento, né, celular, um aumento da parte celular em relação ao próprio nervo. Então esse neuroma de Morton ele vai acontecer por esse espessamento da bainha e aí a gente tem que entender por que tem esse espessamento da bainha, tá? Imagina o seguinte, quando você decide fazer um trabalho de artesanato que você não está acostumado a fazer, ou um trabalho manual que você não está acostumado a fazer, e aí você pega lá uma tesoura e fica cortando um monte de coisa. Aonde você começa a jogar força, né, na tesoura, o que ele começa a fazer aqui aonde, né, tem a maior pressão? Ele não começa a crescer, né, não começa a ter um aumento, não começa a formar uma calosidade. E essa calosidade é uma proteção, tá? É para você, como você tem a pressão constante ali, ele começa a criar calosidade, né? Quem trabalha, né, quem faz trabalho pesado, né, trabalho manual pesado, né, o cara que pega a inchada direto e não sei o que, como é que é a mão? A mão ela é cheia, né, de queratoses. Então, esse processo de aumento tecidual como proteção é o que acontece no caso do neuroma de Morton. Então esse espessamento da bainha do nervo, ele vai acontecer justamente porque está acontecendo o encarceramento do nervo. Tá? Então quando esse nervo ele se encarcera, ele vai gerar uma necessidade de proteção desse nervo, onde ele vai criar esse crescimento celular, né, esse neuroma, né, o oma quer dizer esse crescimento celular. Então, se a gente for parar para pensar, o neuroma de Morton nada mais é do que uma proteção para o nervo, tá? Então, a gente está diante então de um quadro de uma neuropatia, ok? Agora, vamos ver a questão de tratamento. Já a gente volta no porquê que ele acontece. Mas vamos ver a questão de tratamento. Então eu dei uma fuçada essa semana no PubMed e achei uma revisão sistemática de tratamentos não cirúrgicos para o neuroma de Morton. Aí se você pega a revista, né, uma revista bem conceituada, que é a Foot and Ankle Surgery, que é então a cirurgia de pé e tornozelo, ele faz lá a revisão sistemática dele.
E aí ele fala que a melhor opção para o tratamento de neuroma é o uso de corticosteroides. Tá? Então essa é o tratamento linha A. Aí ele fala que tratamentos de radiofrequência e crioablação, então, né, com congelamento, né, do nervo, da região, não mostram certos resultados, mas não têm resultados tão eficazes. E ele fala que ondas de choque, terapia por ondas de choque e uso de botox, laser e até um tratamento que eu não conhecia, que é injeção de capsaicina, que aí eu imaginei que tipo gerar um processo de inibição descendente, talvez, pela irritação pela capsaicina, não possuem eficácia clínica. E aí uma coisa que interessa bastante pra gente, que trabalha com podoposturologia também, com palmilhas, fala que não existe evidência para o uso de palmilhas que trabalhem com a correção, né, com a estimulação da correção da pronação e ou supinação do pé. Ok? Então, nessa falaram a questão de palmilhas só para correção da pronação e correção da supinação, Lígia, tá? Mas calma aí. Então, teoricamente, ele fala, né? Uma revista médica, ele tem lá todos os tratamentos, ele fala, e aí o que seria o tratamento linha A seria o uso de corticosteroides, injeção de corticosteroides local. Aí eu achei também de 2019, tá? Um ensaio clínico randomizado, muito legal, feito por um grupo aqui da Escola Paulista de Medicina, da USP. E aí eles falam do uso de palmilhas. Que palmilhas customizadas, que geram, né, com a utilização de EVA, que fazem um suporte do metatarso e um suporte do arco medial, que há sim alívio, ele não fala 100%, mas ele fala de alívio da dor e melhora parcial da função. Eles usaram 3 aspectos de função. Então a gente tem uma revisão sistemática que fala que não tem evidência para correção da pronação e supinação e uma que faz um suporte para o metatarso e do arco medial, um ensaio clínico randomizado, que mostra o efeito. E aí uma das coisas que eu vejo que é muito bacana na ciência, né? Que para cada 10 artigos que você acha falando que não tem efeito, você acha outros 10 falando que tem, né? Então a ciência ela tem bastante disso. Mas agora vamos raciocinar no problema. E aí vamos raciocinar no que seria o tratamento ideal. Se a gente pensa que esse encarceramento que o nervo tem, tá? Do neurônio de Morton, né? Do nervo digital e do terceiro e quarto artelho, esse espessamento da bainha do nervo é uma proteção, você tem que pensar assim, qual é a necessidade? Né? Por causa dessa compressão, para talvez minimizar a característica da compressão. Agora, por que tem compressão? Aí, né, quando a gente fala, a gente tem que vir fazer assim, perguntas de por quê. Então, se eu tenho a necessidade do espessamento da bainha, por quê? Porque está tendo uma compressão. Tá, mas por que está tendo uma compressão? Está tendo uma compressão porque eu tenho um aumento da pressão sobre o antepé. Quando a gente pega paciente com neurônio de Morton, uma das principais coisas que a gente vê é deslocamento anterior do tronco, seja em estratégia de quadril, seja em estratégia de tornozelo. E aí esse paciente, né, às vezes tem lá uso de salto, às vezes é por trauma, tá, que pode começar, mas posturalmente falando, esse indivíduo ele tem um deslocamento anterior. E aí a gente começa a entender que o paciente que, quando se desloca para frente, qual é o músculo, né, ou os grupos musculares que seguram o indivíduo de cair para frente? São os músculos da cadeia posterior. Então esses músculos da cadeia posterior, eles começam lá no pé pelos intrínsecos dos pés e na panturrilha a gente tem o sóleo. Quem assistiu às outras lives, pelo menos as 2 últimas, a gente vem falando da mesma coisa. A gente vem falando do mesmo princípio, a gente vem falando da mesma característica. Eu estou falando para vocês
que, né, seja no esporão, seja na faceite, seja no neuroma de Morton, ou quando ainda não gerou neuroma de Morton, que é a metatarsalgia, a gente tem o paciente com deslocamento anterior de tronco. E aí, como eu mencionei na live anterior, a gente tem um desequilíbrio de forças entre a musculatura intrínseca do pé e a cadeia posterior, o restante da cadeia posterior, e aí vira um cabo de guerra. E aí, como eu até falei a frase da outra vez, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Tá? Então, a gente tem, inicialmente, um problema funcional, que depois, né, pela compressão, pela sobrecarga lá na parte anterior do pé, no antepé, a gente tem, então, a necessidade da proteção. E aí eu gero, então, a função da criação do neuroma. Então, ao meu ver, essas características, então, por exemplo, a gente tem, quando a gente fala do deslocamento anterior, então eu estou falando lá de uma incapacidade que eu tenho funcional do sóleo e talvez dos intrínsecos dos pés. Tanto que quando o cara coloca lá, faz a palmilha com o suporte do metatarso e do arco medial, os indivíduos melhoram, ou seja, você estimula, tá? Você estimula ele a corrigir essa função. E se você consegue melhorar essa função, a dor ela vai melhorar junto. Então, assim, uma das características que eu quero falar sobre os dois tipos de estudo que eu mencionei são, quando eu falo lá, eu vou usar corticoide, radiofrequência, crioablação, onda de choque, botox, laser, injeção de capsaicina, eu estou tentando tratar o quê? A dor. Eu estou tentando tratar o quê? O neuroma. Eu estou tentando tratar o produto final. Sendo que a gente sabe que existe o componente funcional, que esse indivíduo já tem esse deslocamento anterior, provavelmente já há bastante tempo. A gente não sabe quando, mas já vem isso antes. E que ele chega até um ponto que não consegue mais adaptação. E aí a adaptação dele deslocar o corpo para frente pode ser, no caso, o neuroma de Morton. Tudo bem? Depende da posição do pé, depende da posição dos artelhos, tá? Depende de vários fatores, mas uma das características desse deslocamento anterior é o neuroma de Morton. Então eu vejo, né, se a gente olhar na população em geral, o deslocamento anterior de tronco é o mais comum. Tá? Então a gente precisa entender que ele pode gerar várias patologias. Que desde o esporão da faceite plantar, que eu venho mencionando nas últimas semanas, e agora com a metatarsalgia e o neuroma de Morton, a gente tem que corrigir este desarranjo funcional, que é esse deslocamento anterior de tronco. Onde a gente pode trabalhar com palmilha, a gente pode trabalhar com exercício, com propriocepção, lembrar de sempre respeitar o tipo de fibra tônica, tá? Que é uma fibra que se ativa com a contração lenta e a contração sustentada. Tudo bem? Então, antes da gente pensar na característica do problema estrutural, a coisa funcional já acontecia antes, tá? Então tem um livro, que eu até vou mostrar para vocês aqui, ó. A foto, ó. Olha esse livro aqui, ó. De René Lerich, A Filosofia da Cirurgia. Neste livro aqui, René Lerich fala, ele tem uma frase que ele coloca assim: tudo vem de problemas funcionais. Tudo vem de problemas funcionais. Ou seja, antes mesmo de eu ter um problema estrutural, o que eu tenho? Um problema funcional. No neuroma, isso é um fato. Tá? Existem vários, assim, a gente não pode colocar que essa frase ela é válida para 100% dos problemas, mas para grande parte dos problemas que nos concernem como fisioterapeutas, ou também para o educador físico, né, e para a parte médica também, porque precisa entender esse processo, de que, tá, legal, eu posso muito bem ir lá e fazer uma injeção de corticosteroide no neuroma. Aí a pergunta é, depois de quanto tempo isso passa o efeito? Tá? De quanto tempo isso dura a inibição dessa nocicepção? Porque a compressão leva a uma ativação da nocicepção. Então, como que eu vou fazer? Quanto tempo isso vai durar?
Entendeu? Porque falar que funciona é legal, mas agora quanto tempo dura? Quantas recidivas esse paciente teve? Então, essa característica, né, de trabalhar esse componente funcional, que no caso seria esse deslocamento anterior de tronco, a gente consegue resolver o problema funcional que faz com que o neuroma ocorra, tá? Então, assim, eu tenho vários pacientes já que eu já atendi com neuroma, vários deles a gente consegue ter um efeito muito bacana, tá? Com o uso, né, de técnicas manuais, exercícios e palmilha. Alguns pacientes precisam de palmilha, outros não, outros precisam mais de terapia manual, outros menos, outros precisam de mais exercício, outros menos. Mas a gente vê que essa combinação, clinicamente falando, entre terapia manual, exercícios e palmilha, tem um efeito muito bom e um efeito que dura no tempo. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Então, lembrar que antes da gente só querer fazer o trabalho sobre a estrutura, a gente tem que trabalhar a função, tá? Como a frase de René Lerich, então tudo vem de problemas funcionais. Fazendo um apanhado do que a gente falou esse mês, então primeira sexta-feira eu falei sobre entorse de tornozelo, é uma situação clínica específica. Agora, quando eu entrei falando sobre o esporão de calcânio, a faceite plantar e o neuroma de Morton, que é a de hoje, eu já mencionei para vocês que essas três características, e associado a isso aqui a gente tem a metatarsalgia, né? Porque a metatarsalgia nada mais é do que a dor no metatarso, onde que, se for, né, ali ao nível do terceiro e quarto meta, pode gerar um neuroma. Todas essas patologias, para mim, elas têm o mesmo princípio biomecânico. Todas, tá? Todas elas estão relacionadas a um deslocamento anterior do tronco. Seja esse deslocamento em função da estratégia do quadril, seja em função de uma estratégia de tornozelo. Tudo bem? Então, essa característica de por que gera, então, em certos pacientes, um esporão, em certos pacientes a faceite, em certos pacientes o neuroma, é porque depende da característica de cada um. Depende da função de cada um, depende do contexto de cada um, depende do trabalho, do esporte, do lazer de cada um deles. Certo? Tranquilo? O tratamento, então, ele vai se basear sempre na correção funcional, porque a partir da correção funcional, essa nocicepção inicial, ela não vai ter o efeito. Beleza? Tranquilo? Mês de novembro acabando, temos mais uma live ainda no mês de novembro, né? Que vai ser deixa eu olhar no calendário, dia 29, ainda estamos no mês de novembro. E nós temos que falar sobre pé ainda, né? Eu falei que mês de novembro é sobre pé. Então eu já falei sobre, né? Dia 1º foi entorse, dia 8 foi sobre esporão, dia 15 sobre faceite e de agora, dia 22, hoje, sobre o neuroma de Morton. E aí eu pergunto para vocês, qual é o tema da semana que vem? O que está faltando no pé? Na verdade, pessoal, né, se a gente pensar sobre todas as patologias que eu venho falando, não falta muita coisa. Tá? Na verdade, existem patologias específicas, mas poderia lá falar sobre hálux valgo, mas esse nós vamos deixar mais para frente. A questão está, quando acontece o neuroma de Morton, quando acontece uma faceite plantar, quando acontece um esporão de calcânio, quer dizer que o paciente já apresenta os sintomas. Agora, existem situações onde o indivíduo ele tem toda a repercussão sobre o controle postural, mediante a nocicepção dessa sola do pé, de forma consciente, que é quando eu tenho o esporão, a faceite, a metatarsalgia e o neuroma, ou isso pode acontecer de forma inconsciente. O que é inconsciente? Existe a nocicepção, só que o meu paciente não apresenta dor nos pés. Ele apresenta repercussões, mas ele não tem dor no pé. Clinicamente ele não tem dor no pé. Na história dele ele não vem falando para você sobre dor no pé, só que ele tem todas as complicações, todas as repercussões desse quadro. E isso, né, dentro da PNS,
a gente chama de espinhas irritativas de apoio plantar. Tá? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre essas repercussões, na próxima sexta-feira, dia 29, na nossa live aqui da 1h15. Tudo bem? Então, nós vamos dar mais uma informação, eu vou passar para vocês mais uma informação sobre essas questões, de como que eu vou evidenciar, de como que eu vou olhar para o paciente que pode sim ter uma nocicepção no pé, que seria como a característica do esporão, da faceite e tudo mais, porém sem sintomas no pé. Tá? Minha irmã Liliana aí, é o que você tem? Sim, Liliana, é o que você tem. Tá? É o que você tem lá no seu pé, lá com aquele calo grande lá, que a gente já fez um monte de coisa, né? E a Lígia perguntou, né? Pediu para colocar essas referências lá no grupo do YouTube. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o link, como essa live ela vai para o canal do YouTube, na descrição do vídeo eu coloco o link para esses 2 estudos. Beleza? Então eu pego esse link dos estudos e coloco lá na descrição do canal do YouTube, tá, Lígia? Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, mais uma semana para a gente finalizar o mês do pé, mês dos pés aí, que é o mês de novembro. E, então, a programação para dezembro e janeiro eu já estava fazendo. Eu tive eu coloquei até uma caixinha de perguntas, né, nos stories aqui no Instagram. Não tive muitas respostas, e aí então eu fiz a programação. A única que eu tive lá foi então de uma escoliose idiopática. Nós vamos falar depois também. Então talvez em dezembro, talvez em janeiro eu estou bolando a programação do que a gente vai falar ainda, tá? Mas escoliose idiopática vai ser um dos temas. Beleza, pessoal? Não vou tomar mais o tempo de vocês nesta sexta-feira. Agradeço vocês de coração por disponibilizarem o tempo de vocês estarem aqui. Um bom atendimento para vocês. Terminando aqui, você vai lá, curte e compartilha a frase do dia, que é a frase de René Lerich. Tudo vem de problemas funcionais. Então corrija a função, que vários problemas estruturais vão ser alinhados e vão não gerar tanta interferência. Beleza? Joelho, vamos falar também, Milena? Vamos. Dorival, próxima turma PNS da Bahia, talvez primeiro semestre, eu não lembro de cabeça, tá? Mas depois manda um WhatsApp pra mim ou manda um direct aqui no Instagram, que aí eu vejo a data certinha e te respondo. Beleza? Pessoal, uma ótima sexta-feira para vocês. Fiquem com Deus, curta, compartilha a frase do dia. Um ótimo final de semana e até a próxima. Segunda-feira, 2 horas da tarde, temos aula, beleza? Lá no canal do YouTube. Grande abraço.